Barry Moriarty nasceu na Irlanda e tinha 70 anos na época dos fatos. Ele se mudou para a Austrália nos anos 60 e, após morar em algumas cidades do país, acabou se estabelecendo na pequena Larrimah. Larrimah é uma localidade do território norte australiano ao longo da rodovia Stuart, conhecida por alguns casos de desaparecimentos misteriosos. Sua população, desde 2017, é de apenas 11 habitantes. Para se ter uma ideia, o posto de gasolina mais próximo fica a 90 quilômetros de distância. Barry vivia apenas com seu cão chamado Kelly, e sobre seu passado não se sabe muito, mas seus amigos em Larrimah diziam que ele era um homem com um ótimo senso de humor e que fazia de tudo por seus amigos. Apesar de já estar aposentado, Barry acordava todos os dias de manhã e seguia para o Larrimah Hotel, um pub também conhecido como Pink Panther, onde fazia alguns pequenos serviços e cuidava da limpeza do local para ganhar uma grana. O Pink Panther pertencia a um homem chamado Barry Sharp. O lugar era conhecido e visitado pelos turistas por, além dos serviços de hospedagem e bar, possuir um verdadeiro zoológico de animais selvagens que Barry encontrava feridos na estrada e que ele resgatava e cuidava. Um desses animais, resgatado ainda filhote, era um crocodilo que recebeu o nome de Sneak Sam e já adulto media mais de 3 metros. No dia 16 de dezembro de 2017, Barry pegou seu quadriciclo e, junto com Kelly, seu cachorro, ele percorreu cerca de 200 metros até o Pink Panther. Após terminar seus afazeres, Barry fez o que habitualmente fazia: tomou sua cerveja favorita. Normalmente ele bebia 8 latas, mas naquele dia ele bebeu 10. Quando deu o gole final de sua cerveja, estranhamente, Barry disse que aquela era sua última ceia. Virou-se para Barry Sharp e se despediu dizendo que estaria de volta na manhã seguinte. No caminho para casa, Barry, que sempre conversava bastante com todos os turistas da cidade, ganhou de um deles um frango para que ele pudesse preparar para o jantar. E assim, a noite passou em Larrimah. Ao contrário do que seria normal e do que havia dito na noite anterior, Barry não apareceu naquela manhã no Pink Panther, e no dia seguinte também não. Seu amigo Barry foi então até a casa do homem, mas lá não havia nenhum sinal dele e nem do seu amado cão. Barry então achou melhor esperar mais um dia até acionar as autoridades, pois em outros momentos Barry visitava amigos em uma cidade vizinha. Então era possível que agora ele também tivesse feito isso, sem dizer nada a ninguém. Barry perguntou a alguns moradores se eles não tinham visto o amigo naquele dia e ninguém sabia do homem. Uma moradora chamada Karen Hayner, que havia gerenciado o Pink Panther por alguns anos e era amiga de Barry, achou estranho a demora de Barry em procurar a polícia para dar a queixa sobre o desaparecimento do amigo. Em 19 de dezembro, Barry e Karen ligaram então para a polícia de Darwin, uma cidade vizinha a Larrimah, contando sobre aquela estranha situação. Enquanto a polícia não chegava na cidade, Barry e outros moradores resolveram então fazer as buscas por Barry, mas não encontraram nada. Em 21 de dezembro, a polícia da cidade de Kettering, um pouco mais próxima a Larrimah, iniciou as buscas por Barry e também acionou a mídia para ajudar a encontrar o homem desaparecido. Na casa de Barry, a polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento. Aliás, tudo estava no lugar e demonstrava que o homem não tinha intenção de deixar a cidade naquele dia. No micro-ondas estava ainda o frango que Barry tinha ganhado do turista e a comida do jantar ainda estava posta à mesa. 2 dias se passaram e a polícia encerrou as buscas de resgate por Barry, já que o prazo para encontrar uma pessoa desaparecida com vida agora era improvável. Dos dias 28 a 30 de dezembro, os policiais passaram a buscar qualquer evidência ligada ao desaparecimento de Barry. Casas, carros e áreas próximas de onde Barry morava estavam sendo revistadas pela polícia. A ideia de que algum morador local tivesse feito algum mal ao homem já ganhava espaço. Além disso, teorias começaram a surgir e elas iam desde uma picada de cobra venenosa, facilmente encontrada por ali, até algo como um possível infarto ou um ataque cardíaco, já que Barry tinha problemas de coração.
Mas, com o tempo passando, essas teorias não se confirmaram. Apesar de minúscula, a polícia descobriu que, em Larrimah, havia muita animosidade entre os moradores. E, ao que parecia, Pari estaria no meio disso. O Pink Panther, onde Pari trabalhava, tinha uma rixa muito grande com outro estabelecimento que recebia os turistas da cidade, Devonshire Tea House, que pertencia a uma mulher chamada Fran Hodgetts. O lugar era famoso por servir tortas de carne de animais selvagens, como crocodilos e cangurus. E o problema entre os dois estabelecimentos se tornou mais intenso quando Barry decidiu que o Pink Panther também deveria servir tortas de carne para competir com o Fran. Então, Pari colocou uma placa na frente da sua casa, que era próxima ao Devonshire Tea House, anunciando as tortas de carne do Pink Panther como sendo as melhores da Austrália, e por apenas $5 cada, fazendo frente aos $13 que Fran cobrava pelas tortas dela. Por diversas vezes, Pari e Fran foram vistos discutindo. Segundo Fran, Pari vandalizava sempre sua casa e seu jardim, além de colocar cacos de vidro nos pneus de seu carro. Pari também espalhava para os turistas que nem seu cão comia as tortas de Fran, de tão horríveis que elas eram. Em um dos conflitos entre eles, Fran deixou um canguru morto na propriedade de Pari, que devolveu o presente, colocando um animal morto nos fornos onde as tortas de carne dela eram assadas. Assim, quando os fornos foram ligados, o mau cheiro do animal cozinhando tomou conta do lugar. Por diversas vezes, Fran teria dito que iria acabar com a vida de Pari. Por conta desses atritos, Fran teve sua casa investigada e também foi interrogada por quase 12 horas pela polícia. Mas nenhuma evidência ou algo em comum que pudesse ligá-la ao desaparecimento pôde ser encontrado. Embora a mulher tenha jurado não saber o que aconteceu com Pari e ter, inclusive, dito que gostaria que ele fosse encontrado bem, mas que entendia o fato de alguém querer machucá-lo. Os amigos de Pari acreditavam que ela era sim responsável por seu desaparecimento e teria se livrado do corpo dele usando-o como ingrediente para suas tortas. Mas a polícia não encontrou nada que comprovasse essas alegações. Dias se passaram até que um homem chamado Owen Lowry surgiu como pessoa de interesse. Owen havia chegado a Larrimah poucos meses antes do desaparecimento de Pari e morava na propriedade de Fran, onde trabalhava como seu jardineiro após conseguir a vaga oferecida pela mulher através de um anúncio no jornal. A maioria dos moradores mal via Owen e não sabiam nada sobre quem ele era. Uma testemunha alegou para a polícia ter visto Owen e Pari discutindo após o cachorro de Pari, o Kelly, estar latindo muito perto das cercas da casa de Fran. Quando questionado pela polícia, Owen admitiu ter discutido com Pari porque o cão estava tentando invadir o jardim que ele cuidava, mas disse não ter sido agressivo com ele, ao contrário do que a testemunha relatou. Em depoimento, Fran ainda contou à polícia que certa vez viu Owen plantar rosas perto das cercas. Então ela disse para ele não fazer mais aquilo, pois Pari poderia danificá-las. Owen teria respondido que se Pari fizesse aquilo, Larrimah teria seu primeiro homicídio. Com tudo isso, Owen foi investigado e a polícia recolheu seu computador, mas nada alarmante foi encontrado. Porém, havia uma notificação de vírus no computador do homem por volta das 6h30 da noite, em que Pari desapareceu. E com isso, Owen teria ido até o telefone público para ligar para o serviço de atendimento técnico do seu computador para resolver o problema do vírus, mas não conseguiu ser atendido. Isso teria ocorrido no momento em que Pari voltava para sua casa após beber além do normal no Pink Panther. Será que os homens poderiam ter se encontrado na rua e discutido de maneira mais violenta? Apareceram relatos de testemunhas que ouviram tiros naquela noite. Mas isso não era incomum, já que alguns moradores possuíam armas na cidade e vez ou outra disparos eram ouvidos. Tiros de caça, muito provavelmente. A testemunha que havia dito à polícia sobre a discussão de Pari e Owen era um homem chamado Richard Simpson. Esse cara aí havia trabalhado como bartender no Pink Panther e poderia ter se tornado algo como um segundo chefe do local. Mas como Pari era muito amigo de Barry, o dono, alguns moradores especulavam que Richard invejava a amizade dos dois, que ameaçava a sua ascensão no pub.
Entretanto, em seu relato para a polícia, Richard alegou ser amigo de Patty e que as pessoas pensavam mal dele porque ele havia sido demitido do Pink Panther por consumir mais bebidas do que as vendia. Ele ainda teorizou que o crocodilo de 3,5 metros de Barry poderia facilmente ter engolido Patty. Pelo fato de Barry ter demorado a notificar o desaparecimento de Patty, a polícia acabou investigando essa teoria do crocodilo, mas novamente, nada foi encontrado. E como muitos sabem, a Austrália é conhecida por sua fauna selvagem. Em Larrimah, isso não seria diferente. Então a possibilidade de que Patty e seu cão tivessem sido atacados por um animal selvagem não parecia tão impossível. Contudo, a polícia apontou que algum resto mortal, ou mesmo as roupas ou qualquer outra evidência de Patty e Kelly teriam sido encontradas nas buscas. Sobre as buscas feitas pela polícia na casa de Fran Hodgetts, é importante relatar que no interior do seu estabelecimento, $7.000 foram encontrados numa sacola no freezer da mulher, o que fez os amigos de Patty alegarem que aquele seria o pagamento pelo serviço de alguém que Fran teria contratado para desaparecer com o corpo de Patty. O que poderia, de certa forma, fazer sentido, já que tanto Fran quanto seu jardineiro Owen tinham ali por volta de 70 anos e sofriam de doenças como artrite e osteoporose, o que dificultaria muito a execução e a ocultação do corpo de Patty. A conta bancária de Patty não foi mexida desde seu desaparecimento. Seu chapéu, sem o qual ele nunca saía por ser careca, seus óculos de grau, seu carro e seu quadriciclo permaneceram em sua casa. Anos depois do desaparecimento de Patty, Fran Hodgetts deixou Larrimah para tratar um câncer de mama em Melbourne. Quando perguntada, ela diz não gostar de falar sobre o caso. Barry Sharp também adquiriu um câncer. Ele vendeu o Pink Panther e todos os animais que lá estavam. Owen Larry deixou a cidade logo após prestar seu testemunho à polícia. Em 2021, a quantia de $250.000 foi oferecida pela polícia por informações sobre o que teria acontecido a Patty Moriarty. O detetive responsável desde o início pelo caso, Matthew Allen, disse acreditar no assassinato de Patty. Alguém sabe o que aconteceu. Um homem de 70 anos e seu cachorro simplesmente não desaparecem de uma pequena cidade no interior sem deixar rastros. E assim, por enquanto, o caso de Patty Moriarty, entremeado por essa atmosfera de filme de terror, sem as cenas principais, continua um mistério. O que poderia ter acontecido a Patty Moriarty? Você tem a sua teoria? Se quiser compartilhar nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.